dia, Canudos! Onde fica Canudos? Fica no sertão da Bahia, bem a cerca de 400 quilômetros de Salvador e uns 700 da cidade do Recife. Estou aqui mais uma vez para uma visita, um lugar que tem muita história para contar. E a história que você encontra aqui é a história do conselheirismo, é a história de Antônio Conselheiro, grande líder religioso, o grande líder de um povo onde ele ensinou esse povo baseado nas Escrituras Sagradas, baseado no ensinamento bíblico. Ele ensinou esse povo a conviver e compartilhar, a viver bem e fugir da exploração. A história de Antônio Conselheiro, ela é contada também, né, no livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. Mas eu estou aqui para mostrar a vocês uma história contada pelo povo de Canudos. Aqui, Antônio Conselheiro construiu Belo Monte, o local que ele chamou de sagrado. Isso aconteceu no final do século XIX, mas aqui também aconteceu uma guerra e eu vou falar sobre ela para vocês. Vamos lá, vamos conhecer Canudos e a história de Belo Monte. Canudos é uma cidade com 16 mil habitantes. São dados de 2022 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estado da Bahia possui 14 milhões de habitantes. Essa cidade, Canudos, aconteceu um fato histórico, a Guerra de Canudos, contada no livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, em 1896, 1897. Quase um ano de guerra. Então, vocês vão ver e ouvir nesse vídeo é a história da Guerra de Canudos, mas ela contada numa versão dos conselheiristas, dos canudenses. Estamos em Canudos, no sertão nordeste do estado da Bahia. A história de Antônio Conselheiro, grande líder numa comunidade da qual ele batizou de Belo Monte. Alguns diziam que era o local onde o rio era de leite e os barrancos de cuscuz. E atraiu muitos vieram para a localidade. Isso tem início em 1893, mas em 1896, militares na defesa da República, que assim os jornais no Rio de Janeiro e em outras capitais falavam que era um movimento para impedir que a República continuasse, era um movimento monarquista. Bem, Antônio Conselheiro, em 1896, 1897, em sua comunidade, sofreu esse ataque das forças militares no Brasil. Passaram-se alguns anos, uns 50 anos depois da guerra, quando a guerra iria completar 50 anos, isso em 1946, uma antiga revista que existiu no Brasil, a revista Cruzeiro, envia para esse local Odorico Tavares, um repórter, um jornalista, e um famoso fotógrafo, Pierre Verger. Eles dois vieram e entrevistaram pessoas que viviam aqui, pessoas que viviam no Canudos Velhos, como assim foi chamado, Canudos Velho. Viviam até lá, antes da represa ser construída. Hoje existe uma represa que cobriu o local. Entrevistaram essas pessoas e começaram a ver uma outra versão, não aquela do Euclides da Cunha, de uma ameaça à República, mas de um povo que lutava contra uma exploração dos latifundiários, dos coronéis que existiam. Isso fez parte de uma política
na história do Brasil, principalmente nos interiores, nos sertões brasileiros. Bem, estamos visitando o Memorial Antônio Conselheiro e vou retratar para vocês algumas imagens do local. Vamos lá conhecer. Aproveitando no museu, conhecemos essa exposição de fotografias, né? E eu estou aqui com um guia local, ele também é ator, diretor de teatro, e ele tem umas ideias maravilhosas aqui para que a história seja contada. É o Pablo Martins. Pablo, eu vou pedir tua ajuda. Então, do que trata essa exposição? Essa exposição fala muito sobre duas realidades muito parecidas em lugares muito distintos também. Você pode observar que ele vai brincando com a forma que ele coloca as fotografias. Eu gosto dessa em particular, que ela retrata como se fosse uma comemoração, mas na verdade eles estão reivindicando, é uma manifestação por conta da falta de água no Morro da Providência. E aqui a gente tem outras fotografias que são em Canudos que retratam essa mesma realidade. Aí ele vai fazendo esse jogo. São as mesmas dores, as mesmas felicidades, a mesma cultura. A religião também é uma coisa muito forte nos dois lugares. O nome do artista? Do Maurício fotógrafo? Ora. Maurício Ora. Ele é de qual localidade brasileira? Ele é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E nós estamos aqui observando imagens do Morro da Providência. E qual a relação, Pablo? Morro da Providência com a história de Canudos? A maior parte dos soldados que vieram para a guerra eram do Rio de Janeiro, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. E alguns dos soldados, quando retornaram para suas casas, sequestraram mulheres, sequestraram crianças e levaram até o Rio. E o Morro da Providência foi uma das primeiras favelas, né, do mundo. Interessante. E o nome favela tem alguma relação com a história de Canudos, com a região de Canudos, com a geografia da cidade? Além da Ou do planta local? que a gente tem, né, que é a favela, que a gente encontra muito por aqui, tem também a questão da disposição das casas no Arraial do Conselheiro, no Arraial do Belo Monte. Elas não tinham uma ordem, elas não seguiam um padrão, eram espalhadas dentro ali do arraial. E isso ajudou bastante durante a guerra, né? Os soldados se perdiam, não conheciam a localidade, e aí nomearam o lugar de favela, e levaram essa nomenclatura para os outros lugares. Entrou para a geografia mundial o termo favela para as comunidades, as residências construídas numa população de baixa renda e com diversos, com os poucos recursos que possui. Favela tem origem em Canudos. Você sabia disso? Ah, você está aprendendo nesse passeio, né? Nessa história. Realmente tem muita história para você conhecer. Pablo, muito obrigado por essas informações que você está nos dando. Visitando o Museu Casa Boa Isabel, em Canudos, fazendo parte do Parque Estadual de Canudos, em frente à represa. Algo pensado por Paulo Regis. Paulo Regis, nascido na região, descendente dos conselheiristas e um dos que conta a história do lugar. Vamos continuar essa entrevista aqui?
nesse local, nesse espaço. Vamos conversar com Paulo Regis, que é um historiador local, guia de turismo e conta a história do parque. Então, vou apresentar para vocês Paulo Regis, que vai nos contar a história. Mas, Paulo, que prazer te encontrar mais uma vez, né? Eu conheci Paulo Regis em 2017. Exatamente. Né? Ele tinha a ideia de transformar no museu, né? Exatamente. Já tem visitado aqui, né? Não com essa estrutura que se tem hoje. Então, como o professor já apresentou, o Museu Casa Isabel foi a partir de 2012, mas você visitou em 2017, né? Hoje com uma estrutura bem maior, né? Que Dona Isabel, que era filha de um conselheirista, né? Sobrevivente da guerra. Esse local foi cenário da guerra, da terceira e quarta expedição Exatamente. a Canudos. Exatamente. Não é isso? É muito comum encontrar artefatos, museu para trás. Sim, a gente vê algumas armas, né, que você mostrou também. Tem munições que foram utilizadas, balas de canhões também, né? E outros utensílios. Que Paulo aqui conserva no local. Qual a distância daqui para a cidade de Canudos? 15 quilômetros, pertinho. E, claro, quando você vier a Canudos, claro, vamos fazer uma visita a Canudos, vamos conhecer a história. Mas aquela história contada pelo Euclides da Cunha é importante, é um clássico o livro do Euclides da Cunha, mas ouvir os descendentes é bem interessante, né? Então vale a pena, viu? Fazer uma viagem e conhecer Canudos na Bahia. Não é muito longe não, é pertinho de você. E onde você esteja no Brasil ou no mundo, Canudos não é longe, Canudos é perto. Dá para você vir e conhecer. Venha conhecer Canudos. Paulo, muito obrigado aí pelas tuas informações. Okay? Muito sucesso e continue aí divulgando essa linda história do Antônio Conselheiro do Belo Monte. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo. Na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais fugiam raivosamente 5.000 soldados. Com essas palavras, conclui as últimas páginas do livro Os Sertões, o jornalista e escritor Euclides da Cunha. Conheceram a história de Antônio Conselheiro, um líder que mostrou como o sertão é viável, isso no século XIX, uma forma de se viver compartilhando. Antônio Conselheiro sofreu com o seu grupo, com a sua comunidade, sofreu a força do Exército Brasileiro sobre eles, a força dos latifundiários e também da Igreja Católica, onde não concordava com o que ele fazia entre o povo. Ele pregava paz, ele pregava o amor, ele pregava uma forma de viver compartilhando. Antônio Conselheiro, ele não está morto, a sua história permanece e de forma oral o povo aqui em Canudos, descendentes dos primeiros conselheiristas, conservam essa história. E você, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, venha visitar Canudos, no sertão da Bahia, e conhecer essa bela história. Continue assistindo o canal, conhecendo os lugares de suas histórias. Compartilhe, dê o like, esteja sempre nos ajudando para que possamos visitar outros lugares e que a história continue sendo contada. Então, um grande abraço e nós nos encontramos em outra cidade. Até lá!